Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e claro, boa madrugada para quem estiver vendo o vídeo a altas horas. A proposta do conteúdo é a gente discutir um pouco a questão de elaboração de resumos. Não é uma coisa tão simples, não é simplesmente escrever meia dúzia de palavras e achar que o resumo está com qualidade e principalmente está trazendo para o leitor o conteúdo daquele documento, o que de fato aquele documento trata em poucas palavras. Tem uns métodos para a gente fazer um resumo que seja sucinto, mas com toda certeza muito informativo. Vamos lá? Então, para a gente entender a questão da construção de um resumo, cabe apresentar alguns parâmetros, né? Fiz uma espécie de aula, uma exposição, mas a ideia não é ser algo muito complexo e demorado. A ideia é a gente mostrar a parte prática com alguns exemplos e o principal é que vocês entendam que essa proposta de resumo ela considera a questão informativa, ou seja, um resumo que tem por intuito informar ao leitor de que se trata aquele documento. Então é uma proposta de apresentar um método que consiga dar conta de todas as nuances possíveis de um documento. Para tal, um pequeno embasamento teórico é necessário para a gente entender o suporte para a construção desse tipo de resumo, alguns preceitos iniciais e o método 5W2H, que é o método que a gente vai empregar para fazer a construção de um resumo. Os exemplos e pequenas considerações sobre essa questão. Bom, o que vale a pena a gente começar a discutir é que o que vamos tentar trabalhar aqui não é um resumo dentro dos moldes científicos, ou seja, não é um resumo que se preocupa com aquela segmentação clássica entre objetivo, metodologia, discussão, resultado e considerações. Claro, o resumo que a gente vai tentar trabalhar aqui, ele tem como proposta dar conta de todo o arcabouço documental, ou seja, é um resumo que a gente vai ter a capacidade de criar e ao mesmo tempo dar conta de toda a possibilidade de recuperação de informação. E por conta disso, esse modelo mais aberto de resumo que a gente vai elaborar, ele pode compreender esses dados científicos, sem sombra de dúvida. Ele apenas não tem o molde clássico que a gente vê, por exemplo, em artigos científicos. Então, o que eu tento trazer agora nesse vídeo são passos, ou melhor, diretrizes, que permitam com que um leigo, um estudante da área de biblioteconomia ou um estudante independente de qualquer área, um profissional formado independente de qualquer área, possam estabelecer um resumo de qualidade, ou seja, um resumo que informa, não apenas meia dúzia de palavras concisas, mas que não dá conta. A gente, quando percorre nas bases de dados e verifica resumos, inclusive resumos de artigos científicos, dissertações e teses, é muito natural a gente ler o resumo e não saber do que aquele documento se trata. O resumo é muito genérico, o resumo é muito superficial, muito raso. E aí você tem meia dúzia de palavras para poder dizer do que se trata o documento, poder tornar aquele documento recuperável. E nesse pequeno espaço, se o resumo não é bem feito, o leitor nem vai se dar o trabalho de ler o documento na íntegra. Então é muito simples. Se o documento que a gente quer que seja evocado tem 5, 20, 30, 200 páginas e aquelas 5 linhas, 10 linhas do resumo já não traz o leitor para aquele documento, ele não vai ler as 200 páginas. Então aqui a ideia é a gente fazer de uma forma didática e prática
fácil uma boa construção de um resumo em termos informativos. Com base nisso, um pequeno embasamento teórico é necessário. Então, a gente pega alguns preceitos que aparecem na NBR 6028, que é uma norma da ABNT que trata especificamente da questão de resumo, e a gente também vai trabalhar com a ferramenta 5W2H, que aí eu trouxe, no caso, os autores Ber, Moro e Stabel, que são autores que publicaram um artigo dentro da área de biblioteconomia e que mencionam esse método, mas vale ressaltar que esse método ele é discutido por diversos autores, não só da área de biblioteconomia. Vocês vão fazer uma pesquisa rápida no Google ou em uma base de dados, vão verificar que esse método ou o conceito de 5W2H, ele é discutido amplamente na área de administração, economia, contabilidade, entre outras áreas. Por quê? É um método que é comumente empregado para construções de plano de ação, ou seja, um método que leva em consideração perguntas básicas para com que a pessoa, seja um pesquisador, um gerente, consiga organizar uma informação, coletar dados para tomadas de decisões. Mas não vamos restringir o 5W2H apenas para plano de ação. Afinal de contas, são perguntas. Então, a gente pode se utilizar desse conceito de 5W2H como algo que é aplicável em qualquer fluxo de trabalho. No caso em específico, a gente vai aplicar para a construção de resumos. Bom, os preceitos iniciais, tendo como foco a NBR 6028, a gente tem que lembrar que o resumo ele é composto de frases concisas que afirmam, não é uma consideração em tópicos, e recomenda-se o uso de parágrafo único. Ou seja, eu tenho um problema de, às vezes, ter que conversar com alunos ou até mesmo com pesquisadores para dizer para eles que eles têm que refazer, muitas das vezes, o resumo, porque o resumo não afirma dados, o resumo, às vezes, não é conciso, é prolixo, ou muitas das vezes eu me deparo com resumos que apresentam inúmeros parágrafos. Na verdade, nem é um resumo, é uma redação, talvez uma resenha crítica ou informativa, mas longe de ser um resumo. O correto, o adequado, é que o resumo tenha apenas um parágrafo. Então, é uma construção que, por mais que traga muitos dados e que, em termos de olho nu, a gente pode verificar um resumo muito grande, que ocupe meia página ou quase uma página inteira, ainda assim, esse resumo tem que ser feito em um único bloco. A primeira frase do resumo ela tem que ser significativa, ou seja, na primeira frase, na primeira linha ou nas primeiras uma ou duas linhas, o resumo já tem que dizer do que se trata aquele documento. Então, se eu tenho um documento que diz respeito a uma questão de engenharia de produção, ou um avanço mecatrônico, um resumo que disserta sobre um estudo de caso em uma biblioteca especializada em química, e o resumo grande e na primeira linha não fala qual é o tema, o que aquele trabalho se propõe, infelizmente o resumo já deu o convite para o leitor nem continuar, né? Então, se o meu trabalho ele fala sobre uma determinada biblioteca especializada, o resumo já tem que dizer de cara que aquele trabalho está falando sobre a biblioteca especializada. E não ficar floreando, trazendo frases que é muito comum da gente ver, por exemplo, o presente trabalho tem por interesse investigar, e aí a pessoa está escrevendo e escreveu 4 linhas, 5, 7, e você ainda não sabe do que se trata o trabalho. Então o resumo ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo.
O terceiro ponto, que é muito importante, é entender que a gente tem que utilizar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Isso é muito mais fácil de se considerar quando a gente está elaborando um resumo para algum trabalho científico, né? Um artigo, uma dissertação, uma tese, que recomenda-se, e os orientadores também falam muito, da importância da gente não citar a nós mesmos. Dizer frases como, por exemplo, eu investiguei numa base de dados, eu e meu professor, meu orientador me informou que determinado conteúdo era relevante para a pesquisa. Não. A gente tem que adaptar o resumo de uma forma que isente a pessoa que é o próprio pesquisador. Ou seja, o resumo ele tem que ser impessoal, ele não pode ter características opiniosas, ainda mais quando a gente está elaborando um resumo para um determinado trabalho científico. Bom, tendo esses preceitos básicos, o que de fato é o método 5W2H? Esse método significa o uso de uma ou mais, se possível, todas as perguntas que consistem no método 5W2H. Quais são as perguntas que nós, pesquisadores, escritores e afins, podemos nos fazer no momento de elaborar um resumo? As seguintes perguntas são: o que, quando, por quê, onde, como, quem e quanto. Essas perguntas servem de diretrizes para a construção de um resumo informativo, ou seja, um resumo que compreende o máximo de dados sobre um determinado documento. Trago um exemplo para vocês, em que, dentro do possível, utilizei de cada uma dessas perguntas. Vale ressaltar que não é obrigatório utilizar as 7 perguntas de uma vez dentro de um resumo. É recomendável, porque entende-se que se você utilizou 7 perguntas para a construção de um resumo informativo, muito provavelmente esse resumo é de qualidade, é um resumo que tem um alto índice de informação. Traz muitos dados de uma vez para com que o leitor se sinta convidado a adentrar na leitura do documento por completo e até para tornar esse documento visível. A recuperação da informação ela não é feita apenas através de um upload de um documento em uma base de dados em uma revista científica. Qualquer documento, para ser evocado, tem que ter um bom chamariz, um bom norteador. E não é só um bom título, não são apenas as palavras-chave, mas também um bom resumo. Bom, sem enrolação, vamos direto ao exemplo. Perceba que para cada pergunta eu trouxe uma frase dentro de um resumo. Perceba que o resumo foi feito em um único parágrafo. Eu não fiz parágrafos para cada resposta. Então, o resumo ele apresenta resposta para o que, do que se trata o exemplo de documento. O documento trata sobre efeito de dispersão da informação na internet. Qual é o período que esse documento discute esse assunto? E aí eu já respondo. A pesquisa abrange o período de 2000 a 2015. Qual é a justificativa, ou seja, por que desse documento? E eu já respondo também aqui. A justificativa é o modelo de segurança que vigorou no período citado. Aonde? Onde de fato essa pesquisa foi feita? Pode ser um ambiente físico, virtual, enfim, um local. Então percebam que eu estou trazendo as respostas para cada pergunta. Como que foi feito o presente documento, ou pesquisa, ou resenha, ou
reportagem, por exemplo, por que não? Eu digo que foi aplicado à construção de estratégias de buscas como operador de booleanos. Descrevi. Você não precisa entrar em detalhes do que são os conceitos, do que foi feito. Apenas citar, apenas afirmar. O resumo é isso. Quem fez? A investigação foi coordenada pelo Laboratório de Práticas Informacionais. Perceba que eu não falei eu. Eu investiguei através do Laboratório de Práticas. Eu coletei os dados. Eu adentrei em uma pesquisa de campo. Não. A gente vai responder o quem sempre de uma forma imparcial, na terceira pessoa do singular. E quanto? Quanto pode ser uma numeração importante para informar o leitor sobre aquele documento. Pode ser um valor financeiro, uma porcentagem, pode ser dados diversos. Então, peguem um minutinho do vídeo para ler com calma esse resumo por intermédio dessas perguntas para compreender o quão informativo o resumo é. O resumo traz todos os aspectos básicos sobre um documento. Para entrar no segundo exemplo, para ficar mais claro, novamente, apresentei todas as perguntas do 5W2H. Do que se trata o documento? Ele disserta sobre o plano de restauração de obras raras. De quando é esse documento? Ou qual o período que esse documento contempla, por exemplo? E aqui eu digo que ele contempla as obras brasilianas elaboradas por estrangeiros no século XIX. Respondi o quando. Por quê? A justificativa se dá pela existência dos fungos, e aí eu citei o nome em latim deles, nas obras. Onde esse projeto está sendo elaborado? O projeto ou o trabalho contempla o acervo localizado na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Respondi o onde. Como? Ou seja, esse documento explica como que o projeto é feito ou pretende ser feito? Sim. Diz que o acervo necessita de preparação climática, biodeteriorização, além dos processos restaurativos. Quem? O projeto é coordenado pela Biblioteca Nacional com o patrocínio da FAPERJ. E o quanto? Que no caso é literalmente valor financeiro. O orçamento estimado é de aproximadamente 1.350.000, enfim. Então perceba, o resumo, ele em um parágrafo consegue dar conta de várias nuances que podem aparecer dentro de um documento. Então eu trouxe 2 exemplos para vocês, para que vocês percebam na prática como fazer um resumo informativo e que perguntas a gente pode considerar para poder coletar dados no documento e, de fato, construir um resumo que tem informação, e não um resumo que é um monte de linhas, prolixo, e que muitas das vezes não traz nada para o leitor, não informa o leitor e torna aquele documento como algo que é alocado no esquecimento, como algo que é ignorado dentro de um acervo, seja físico ou virtual. Então, para aquele leitor que quer ser encontrado, para aquele pesquisador que quer que a sua pesquisa seja divulgada, um bom resumo é uma boa porta aberta, um bom convite para que as pessoas possam acessar a informação. Com base nisso, algumas considerações. Esse modelo proposto de resumo informativo, ele ajuda no processo de leitura do documento a ser resumido. Ou seja, o leitor ele tem facilidade de compreender do que se trata aquele documento, seja ele qual for, um artigo científico, dissertação, tese, um relatório, um projeto. É um resumo que traz conteúdo e de uma forma organizada. Segundo ponto que é importante é que isso agiliza o processo de coleta de dados, seja para o leitor que tem o acesso do documento por intermédio do resumo, seja para o próprio escritor, que já
tem, através dessas diretrizes do método 5W2H, o que deve constar dentro de um resumo. Ressalto, são 7 perguntas, mas que não necessariamente você deve responder todas elas. Pode ser que o documento não tenha nenhum dado a respeito da questão do quanto. Pode ser que o documento não traga nenhum dado sobre a localização ao qual aquele documento foi criado ou sobre um espaço que aquele documento discute. Então, dentro do possível, esse método ele é flexível. Então, quanto mais perguntas você consegue responder, melhor. Por fim, o modelo 5W2H é versátil e se aplica em planos de ação, pré-projetos, na própria construção de resumos, entre outras possibilidades. Eu espero que é uma exposição rápida, com um pouco de prática através de alguns exemplos. Eu espero que com isso tenha ficado claro como fazer um bom resumo, seja no âmbito acadêmico ou profissional. Trouxe regras que não são focadas apenas no resumo de viés científico, justamente porque você pode estar necessitando de uma elaboração de um resumo para outras finalidades, que não seja a construção de um artigo, que não seja um TCC, apesar de que essas regras também se aplicam, também são pertinentes. E claro, se o conteúdo for interessante ou pelo menos relevante, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana vai entrar mais um conteúdo aqui. Toda semana a gente vai ter mais um vídeo novo no canal. E claro, se você tem dúvidas, sugestões, críticas, à vontade de entrar em contato, seja através dos comentários, que com certeza eu vou ler e vou responder. De repente, até me informar quais são as dúvidas no quesito elaboração de resumo. Você já utilizava esse método para construir o seu resumo? Tem alguma questão que você acha que não é tão relevante ou que poderia ser inclusive acrescentada para esse método para tornar o resumo mais informativo? Sugestões são bem-vindas. E, claro, deixa de indicar para aquele colega, para aquela pessoa que tem uma dúvida, porque às vezes a gente não tem dúvida de como elaborar o resumo, como é o caso da proposta desse vídeo, mas pode ser que tenha uma outra pessoa que tenha uma necessidade de compreender isso. Em poucos minutos, dentro de um vídeo, você pode poupar o tempo dessa pessoa que teria que pesquisar por minutos a mais, por horas, livros e afins, e não necessariamente ter um bom resultado. Bom, por agora é isso, gente. Até logo, então.